E quando ele fez aí a passagem, é claro que para mim, né, de saber do meu pai que realmente era alguma coisa que ele não esperava, né? Então, meu pai, bastante novo, né, como um jovem adulto, acabou se despedindo, pelo menos nesse plano, como a gente conhece aí, da relação de um pai e de um filho, se despedindo nesse momento. E aí fica aí o meu pai com a minha avó. E trazendo essa energia para dizer que o meu pai, ele nasceu em Lisboa, né, em 1953, e se mudou, né, de Lisboa, foi lá para Angola, que era uma colônia portuguesa, até 1975, até que veio a Revolução dos Cravos. E com a Revolução dos Cravos, diversas colônias portuguesas passaram a ter grandes mudanças, né, no ambiente político, econômico, social. E eu diria que o meu pai, quando ele escolheu, né, juntamente com a minha avó, sair de Angola, eu diria que foi praticamente à beira de uma guerra civil. Então, eu tenho aí relatos, né, do meu pai, o quanto essa saída foi um momento bastante intenso e, por que não, traumático de um país. Angola, naquela época, estava realmente à beira de uma guerra civil. E o meu pai foi, né, com a minha avó materna, né, o meu avô assim já havia feito a passagem, já havia falecido, e eles se mudaram para o Brasil. E no Brasil, né, conheceu a minha mãe, enfim, que já é brasileira, descendente de japoneses, e assim nasce o Gregor no Brasil, aí 50% raízes portuguesas, 50% sangue japonês, nascido no Brasil, o Brasil que é esse verdadeiro caldeirão, né, de misturas, etnias, raças, culturas. E aí, me trazendo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, de quando eu, como muitos de vocês aqui, né, então só dividindo um pouquinho com relação aí à minha ancestralidade, né? Então eu brinco que Portugal é praticamente aí o país da Europa mais ocidental possível, né? É o país mais a ocidente da Europa. E na minha outra raiz japonesa é o país mais oriental da Ásia, né? Então desses extremos eu diria que essa mistura cultural e, por que não dizer, em alguns momentos, aprendendo através dos choques das diferenças culturais, eu acabei nascendo no Brasil com essa referência, né, da minha mãe descendente de japonês, do meu pai português, né, e vindo para o Brasil. E como muitos de vocês, eu parti do Brasil e vim morar aqui na China, né? Estamos aqui em Xangai. Antes disso, eu morei também na cidade de Guangzhou, né, capital da província de Guangdong, e também em Beijing. E essa viagem, felizmente, ela se deu, essa ida, essa escolha de ir para a China, né, se deu como uma forma, uma escolha consciente de buscar, né, uma vida que me trouxesse uma experiência rica, como muitos de vocês devem ter buscado, possibilidades profissionais, né? E aí, trazendo isso agora para a paternidade, né, como eu comentei com vocês no início aqui do nosso encontro, eu me tornei pai apenas há 1 ano e 3 meses atrás, mas trazendo um pouquinho desta energia para falar do modelo que eu tinha do que era a paternidade, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho aqui das minhas referências de quando eu comecei a minha jornada aqui na China, como brasileiro aqui na China. Talvez para muitos de vocês aqui nos escutando neste momento, talvez tenha sido a sua primeira experiência internacional, talvez tenha sido, você já tinha morado em algum outro país antes de vir para cá, mas eu me trouxe aqui, eu tinha um modelo muito específico do que eu esperava, que seria a minha jornada aqui na China e também, né, quando eu trago isso para a paternidade, eu tinha uns conceitos, vamos dizer assim, um pouco rígidos do que uma paternidade deveria ser, né? Então, eu trago aqui a referência do Carvalho, né, que eu comecei a colocar quais eram essas referências rígidas, por que não dizer mais estritas, mais limitadas do que poderia ser uma paternidade, da referência que eu trazia, né, da minha formação. Então, eu falo um pouquinho, né, dessa minha história para dizer que eu me baseei nas minhas referências antigas em trazer o que seria melhor para que eu possa ter uma formação, né, adequada, profissional,
para conseguir conquistar aquilo que eu vim buscar aqui na China. Então, eu fiz a Universidade Peking University, né, um MBA internacional, com a Valeric, quando eu cheguei na cidade de Beijing. Isso há mais de 10 anos atrás, né? Então estamos falando aí de 2010. Para quem mora na China sabe que isso é uma eternidade, né? E eu trabalhei, logo que eu entrei no MBA, eu trabalhei numa empresa chinesa que fazia international trading entre países de língua portuguesa, então, claro, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e a China, né? A região de Macau e a China como um todo, trabalhando numa empresa de origem chinesa, buscando experienciar todas aquelas diferenças culturais quando eu comecei a trabalhar aqui na China. E eu trazia aí muito forte esse conceito das artes marciais, mas não era as artes marciais internas como eu pratico hoje, eram as artes marciais muito mais externas. Então eu fazia lá o Brazilian Jiu-Jitsu, né, o Jiu-Jitsu bem brasileiro, né, toda aquela referência da família Gracie. E esse era o jiu-jitsu que eu praticava, e aquilo tinha como aquela firmeza, como aquela... Para mim era uma expressão do que era masculinidade, para mim era uma expressão... E eu trazia esses conceitos do que seria a minha experiência como paternidade, uma coisa bastante rígida, uma coisa bastante firme, sólida. E então, é claro, para quem vive aqui na China já há um tempo, a gente conhece esse verdadeiro dragão. E lá em 2010, eu me deparei com um momento em que tudo aquilo que tinha funcionado para mim até aquele presente momento, de repente, não me servia mais. Me deparei com esse furacão, com essa tempestade de mudanças culturais, da forma de trabalhar, dos relacionamentos, de como me colocar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Isso realmente veio com uma tempestade de mudanças. Se você está aqui na China já há algum tempo, você sabe do que eu estou falando, mesmo para aqueles que buscam, de alguma forma, estar ali na bolha expatriada, eventualmente isso vem, né, para realmente abalar as nossas estruturas, das nossas crenças, do que a gente acredita, né, dos nossos paradigmas. E, em algum momento, esse dragão, essa tempestade de mudanças, tudo que eu conseguia fazer, a forma que eu conseguia responder, aquelas influências externas, aquele nova realidade à minha volta, era resistir à mudança. A mudança vinha e eu batia de frente, que era a única maneira que até aquele momento eu havia aprendido a lidar, né, com os desafios da minha vida. E, trazendo aqui para a minha experiência paterna, eu vou dizer que não foi diferente. Porque no começo, eu trazia, mesmo de forma inconsciente, as minhas referências do que seria a paternidade. E eu vou dizer que, trazendo aqui mais, né, isso foi lá em 2010, da minha chegada na China, trazendo aqui mais recente, algo que está tão fresco na memória de todos nós, as mudanças que nos trouxeram o ano de 2020. Então, em 2020, assim como eu tenho certeza que cada um de vocês passou pelos desafios da pandemia, pelos desafios não só para quem estava aqui na China, no Brasil, a gente está falando de paternidade, quantas famílias que a gente não conhece que tiveram que, de alguma forma, nesse momento, se reaproximar, né, com as distâncias mesmo físicas, né? E em 2020, para mim, era quando eu estava me preparando para a Chiara, minha filha, chegar ao mundo. E aí, eu e a minha esposa, a gente, até aquele momento, né, até ali, começo de 2020, a gente estava com o nosso plano já, a nossa organização, todo o nosso planejamento. Então, como seria, né, a minha paternidade? A minha sogra, né, que eu tenho muito carinho por ela viria nos ajudar a fazer uma temporada, ficar aí, né, comigo, com a minha esposa e com a Chiara recém-nascida nos auxiliando nesses primeiros meses. Depois dos meus sogros, né, que a minha sogra passaria uma temporada com a gente, viriam os meus pais e aí a minha mãe faria o segundo turno e ficaria também nos auxiliando nesses primeiros meses que, para quem é pai, para quem é mãe, sabe do desafio de ter um recém-nascido. E aí chegou um momento em que as fronteiras fecharam, né? Vocês sabem bem das dificuldades, né, que surgiram
as fronteiras da China e todos os requerimentos, né, que passaram a mudar o tempo todo, mas fato é em que a gente se isolou aqui, nesta bolha que eu agradeço, tenho muita gratidão, até o momento muito mais segura do que muitos lugares do mundo, no ponto de vista sanitário, mas que realmente nos colocou aí uma barreira para esse tipo de encontro, para esse tipo de presença física, né? E, como todo mundo sabe, em 2020, com essa mudança, os planos que eu tinha tiveram que ser totalmente revistos. E aí, eu chamo esse momento de ruptura porque quando eu tinha aquela ideia lá atrás, a gente nunca sabe como vai ser, né? Ser um pai, se tornar um pai, receber um filho ali nas suas mãos. Mas a gente vai construindo algumas ideias, né? Vai trazendo de forma consciente, de forma inconsciente, muito mais inconsciente, as ideias, os conceitos de como que seria aquela experiência. E, de repente, eu passo a ter uma ruptura completa, porque a minha sogra, que ficaria ali me ajudando, né, ali a nos ensinar a trocar fralda, a, né, fazer arrotar, ficar chacoalhando o bebê antes de dormir, né, no meio da madrugada, as pequenas referências que eu receberia da minha sogra, da minha mãe, de repente, não era mais possível. Então, ficou eu aqui, né, em Xangai, com a minha esposa e a nossa filha recém-nascida. E nós tínhamos uns aos outros. E no momento foi muito difícil, muito desafiador para mim aceitar, né? Tamanhas mudanças que vêm com o filho presente, né, que chega aí para revolucionar as nossas vidas e, ao mesmo tempo, de passar pela experiência da paternidade de uma forma tão diferente como as expectativas que eu tinha construído. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer, né, que não foi fácil aceitar, como talvez não tenha sido fácil para você que está acompanhando aqui agora, muitas das mudanças que 2020 trouxe para nós no nível individual, no nível coletivo, mas, eventualmente, eu consegui aceitar, não com a minha mente, mas aceitar de coração, e hoje eu posso dizer o quanto eu sou grato pela sabedoria da vida, de ter me colocado numa situação em que eu consegui descobrir um pai dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que esse pai estava ali esperando uma oportunidade tão diferente das planejadas, tão diferente daquelas que eu imaginava, né, quando eu era mais novo, quando eu teria um filho, mas ainda assim, com a sabedoria da vida, eu consegui me tornar um pai muito além daquilo que eu imaginava que eu poderia me tornar. Então, a minha experiência de paternidade, com a bênção que foi receber a Chiara na minha vida, mas, ao mesmo tempo, também, o que no momento parecia grandes limitações de recursos, de rede de apoio, de casa da sogra, casa dos meus pais, de repente se tornou um grande presente, um presente que a vida me trouxe para poder desenvolver habilidades que eu nem sabia que eu tinha como homem e como pai. E como um pai que se descobria a cada dia. Assim, quando eu olhava para o lado e via também na minha esposa a mãe que se descobria a cada dia, a mãe que ela estava se tornando. E foi muito bonito o quanto, desde o momento do nascimento, desde o momento do trabalho de parto, às 11 horas, de um parto natural, na água, na banheira, o quanto eu já me sentia presente, numa forma que eu não imaginava que eu poderia estar. O quanto eu me senti de igual para igual, mais do que os meus genes, 50% ali da Chiara recebendo, como eu me senti igual de estar presente e de fazer parte da criação dela, mesmo nos primeiros momentos de vida, mesmo nos primeiros meses, mesmo nas madrugadas que não acabam, de poder sentir o quanto eu podia contribuir e o quanto o que eu achava que era ser homem, de repente se revelou numa habilidade de cuidar, numa capacidade de paternar. A gente fala tanto do maternar, mas eu vejo que trazer aqui o Pais em Harmonia é falar também do paternar. E aí eu trago um conceito que, quando eu trouxe aquela imagem do carvalho, se a gente corta um carvalho no meio, a gente vê que o carvalho é algo denso, é algo sólido. Veja aí uma imagem do carvalho, como
como isso é densificado, como isso é sólido, como isso traz realmente aquela perspectiva de rigidez. Existe um conceito dentro da masculinidade, porque não dá para falar de paternidade consciente sem trazer as referências que nos trazem, né, na nossa educação como homens do conceito de masculinidade. Existe um conceito que chama-se Man Box, então caixa dos homens, que a fonte está aí, você pode pesquisar depois do Paul Krugman, que é conceitos bastante deterministas do que seria um homem, do que seria um homem perante a visão da nossa sociedade, o que seria um homem perante, isso é um conceito internacional, mas trazendo para a nossa realidade como brasileiros, né? O que seria um homem dentro do machão. Então, isso nos traz conceitos como o homem deveria ser forte, vocês podem ler aí comigo, fisicamente apto, corajoso, no controle, agressivo, provedor, trabalhador, fala com firmeza. Não só fala com firmeza, mas é o bullying também. É o valentão que chama para briga, não chora, né? Uma capacidade fisiológica que, como humanos, todos nós temos, mas muitas vezes o homem que está naquele momento e se permite, acaba sentindo, na sequência, uma grande vergonha, um grande sentimento de não querer se expor, e talvez ele esteja também no ambiente que não cultive essa possibilidade dele também expressar isso fisiologicamente, né? Com um alívio que possibilita essa capacidade que, como seres humanos, todos nós temos. Não demonstrar emoções. Então, talvez o homem possa demonstrar raiva, né? Se é aquele cara bravo, bate na mesa, mas o que está por trás daquela raiva, né? Talvez para um homem, talvez para um pai, seja muito mais fácil dizer que, né, ser o controlador, ser agressivo, do que dizer, olha, eu não me senti amado. Ou para um pai, talvez, né? Nasceu um filho, talvez ele não tenha tido a mesma atenção naqueles momentos iniciais que ele havia antes só como marido, né? Agora tem o papel de pai. Mas talvez para um homem seja muito mais difícil expressar isso, no sentimento de não estar se sentindo, né, amado naquele momento, e sim expressar agressividade ou expressar o isolamento, né? Não comete erros, não desiste, sabe se defender, né? Aquela coisa da arte marcial, do realmente não levar desaforo para casa, né? A gente vê esse reflexo nos meninos, ali nas interações. Dominador das mulheres, controlador, né? Firme e seguro, competitivo, e aí trazendo competitivo e bem-sucedido, no conceito de que para você ganhar tem que ter alguém perdendo, né? Então não dá para todo mundo ganhar, não dá para ser ganhar-ganha, né? Você tem que ganhar, tem que estar bem na fita, e alguém tem que perder ali para a equação fechar dentro dessa caixa dos homens, dentro desse conceito do man box. E bem sentido nesse conceito, de que você está ali, macho alfa, né? Que você ali dominou, que você precisa estar ali no topo da pirâmide. E esse conceito, quando a gente traz para a paternidade, você pode observar que muitos deles inconscientes acabam se transmitindo para a experiência que um pai se coloca na sua relação com a sua filha, com o seu filho. E é preciso lembrar, a grande maioria desses valores acabam sendo transmitidos de forma inconsciente, né? Então, o que seria o convite que a gente traz aqui com toda essa reflexão, honrando tudo que a gente recebe, né, dos nossos pais, de toda a nossa ancestralidade paternal. E o que eu vejo, qual que é o convite neste momento? O convite que eu faço aqui para vocês é trazendo a analogia do bambu. E só de falar do bambu já me traz um certo alívio de me conectar com essa energia, porque o bambu, olha o design dele, quando você corta um bambu no meio, um bambu ele é vazio, ele existe este vácuo dentro. O que este vácuo está me dizendo? Ele está nos convidando a trazer o que você sente, que é o pai que você está ali para ser. Então, sair do man box, sair da caixa dos homens, daqueles conceitos limitantes, daqueles conceitos restritivos, e se permitir trazer o pai que você foi escolhido para ser, pela sua esposa, o pai que você foi escolhido para ser, pelo ser que te escolheu para ser o pai dele, né? Então a gente fala muito, o filho escolheu a mãe,
mas a gente está trazendo essa consciência para dizer também que o filho também escolheu o pai que tem. A gente vai estar mais tarde falando também de pets, né? Eu tenho certeza que a Pérola, a nossa cadelinha que viveu conosco até ano passado, que ela me escolheu, assim como escolheu a minha esposa também, né? Dizem que os animais nos escolhem. Por que seria diferente com um ser humano? Então, quando a gente se coloca nesse espaço de permitir, se dar o espaço para ser o pai que você realmente é, trazer a sua natureza sem a força das expectativas das pressões externas, você passa a ser o pai autêntico que você foi escolhido para ser. E aí a gente traz, estando aqui na China, todo mundo já se deparou com o conceito de Yin Yang, né? E dentro, então, deste bambu existe esse espaço. E se você não ouviu isso antes, eu vou trazer um pouquinho aqui do conceito de Yin Yang, que é para nos lembrar que como ser humano, que todos nós estamos nesse momento, todos temos a energia Yin, que seria a energia feminina, e a energia Yang, que seria essa energia mais masculina. Todos nós temos esta configuração. O que seria essas energias Yin e Yang, né? Então, de um lado, começando com a energia Yang, a gente observa aqui como mais masculino, ativo, aquele que coloca para ação, faz as coisas acontecerem, associado ao sol, ao elemento fogo, quente, associado ao que está acima, associado, né, dentro do conceito taoísta, né, então, conceito do que está no céu, da germinação, da realização, né? E quando a gente traz aí todas as reflexões, tudo aquilo que vem sendo trazido para o empoderamento feminino, por exemplo, muitas mulheres, né, que se colocam aí no mercado de trabalho, isso está cada vez mais aumentando, expandindo, e não só mulheres trabalhando, né, em posições importantes, como em cargos de liderança. E aí a gente se questiona que alguma coisa parece que a conta não fecha, né? Você já observou quando a gente traz esses conceitos do Yin, né, que seria essa parte energética feminina que também os homens têm, assim como a mulher também tem a constituição da energia Yang dentro dela, né? Por isso o Yin Yang é essa harmonia o tempo todo, né? Da energia que mais serve naquele momento. E o que seria essa energia Yin? Feminino, né? A energia que recebe, associado à lua, ao elemento água, ao frio, o que está abaixo, então associado, né, mais uma vez no taoísmo, o céu que está acima, né, a terra que está abaixo, e o ser humano que está fazendo esta ponte, né? Você é essa ponte do céu e da terra na visão do taoísmo, na visão, né, da medicina tradicional chinesa, na visão do país que você talvez escolheu para estar vivenciando a sua vida aqui hoje. O que está na terra que nutre, que recebe, associado a essa nutrição. E quando eu coloco que a conta não fecha, porque da mesma forma que as mulheres têm trabalhado, né, nessas últimas décadas o conceito de empoderamento profissional, existe algo que no ambiente da casa, no ambiente pessoal, no ambiente doméstico, em que muitos homens ainda não despertaram para esse potencial que eles têm do cuidar, esse potencial de trazer a energia do Yin, né? A energia da nutrição, a energia do cuidado, porque o cuidar não é um verbo feminino ou masculino, o cuidar é um verbo humano. E quando o homem se traz e enxerga a possibilidade de também exercer esse papel de uma forma plena, aí parece que a conta fecha. Aí parece que as possibilidades das mulheres buscarem profissões, posições de liderança, mais destaque profissional, dos homens também encontrarem no seu ambiente pessoal, no ambiente da casa, no ambiente doméstico, um potencial que eles nem sabiam que eles tinham de também trazer essa energia aí. E o que é interessante, eu só vou tomar um copo d'água aqui, você também me acompanha para eu não tomar sozinho. O que é interessante dessa reflexão é quando a gente traz da energia do Yin e do Yang, que todo ser humano tem dentro de si,
e que ele possa expressar isso, a gente passa por um momento em que a energia, em que a área pessoal e a área profissional veio a pandemia e ela trouxe isso à tona, em que, de repente, no mesmo ambiente físico da casa, a vida pessoal e profissional, ela se tornou muito próxima. E que o mesmo pai que se apresenta ali para os seus filhos e que vê que, além do cuidado dos filhos, existe um grande cuidado do ambiente energético e também físico, um cuidar da casa, né? Porque quem tem filho sabe que o filho vai passando, vai deixando um rastro, né? Um rastro ali de energia, né? E causa, às vezes, fisicamente por onde passa. Existe um cuidado que é necessário para se trazer essa harmonia, né? Para a sua casa e que muitas vezes se tornou home office, que muitas vezes se tornou a extensão do seu universo profissional. Então, para muitos pais, isso veio de uma maneira drástica, veio de uma forma repentina. E eu estou aqui para convidar a que essa energia seja incorporada e trazida para que essas mudanças podem vir de uma forma muito mais amorosa consigo mesmo, podem vir de uma forma muito mais gradual, muito mais harmônica. Então, por isso, do pais em harmonia. E quando a gente traz essa figura do bambu, a gente consegue perceber que esta força do carvalho, num ambiente de intensas mudanças, grandiosas transformações, como o mundo está vivendo agora, como o Brasil está passando neste momento, que o carvalho, resistindo, acaba se quebrando, né? O nosso paradigma de como é masculinidade, o nosso paradigma de como é, né, ser homem, o nosso paradigma de como é ser pai. Então, o convite é olhar para esse bambu como o espaço para você ser o pai que você realmente se trouxe para ser o pai que realmente está querendo se expressar, está querendo conquistar o seu espaço, de uma forma que, da mesma maneira, trazendo aí a analogia novamente, de quando as mulheres começaram no mercado de trabalho, né, se a gente pensar na década de 60, a maioria dos países as mulheres não votavam, né? Isso era uma realidade, e como isso foi mudando, foi mudando, foi mudando, mas que para muitos homens lá atrás, e ainda hoje, existe um incômodo para ser trabalhado, para que isso possa se ampliar. E para as mulheres que estão nos ouvindo aqui agora, para que você também possa ser parte deste ambiente que empodera o seu marido a ser o pai que ele pode ser. Porque a partir do momento em que ele passa a exercer todo o seu potencial, existe também um equilíbrio do outro lado, para que essa libertação da caixa, seja qual que ela seja, que seja da caixa do homem, que seja da caixa da mulher, que elas possam se dissolver, para que aquele ser humano possa ser ele com a sua expressão plena. Então, eu estou aqui para honrar todas as paternidades. Eu só gostaria de encerrar aqui a minha mensagem da resiliência, da flexibilidade e trazer da naturalidade. Para quem está aqui na China, quem nunca visitou uma floresta de bambu, né, que você possa fazer isso, possa aproveitar dessa oportunidade. E fica aqui o meu convite, principalmente se você puder ir numa floresta de bambu no inverno, que aí você vai ver o quanto o bambu se enverga, né, com a geada, com a neve, né, com o gelo, né, que se forma. Né, a gente vê ali no inverno o bambu totalmente curvado, e aí, com a primavera, quanto ele vai retornando à sua forma original. Isso seria praticamente a perfeita definição do que é resiliência. Então, que você traga nessa paternidade um convite para ser resiliente com essa flexibilidade de trazer à tona a tua energia yin, a tua energia yang, quando elas melhores te servirem. E a naturalidade, né, que o bambu também nos convida a ser,
é de trazer a sua verdadeira natureza para o pai que você está ali para ser. Porque você foi escolhido, você não é pai da sua filha, você não é pai do seu filho à toa. Nem que você tenha adotado o seu filho, existiu alguma conexão ali que se estabeleceu, alguma inteligência maior que colocou aquelas vidas no caminho uma da outra. Então, o teu filho, a tua filha te escolheu, papai, que você possa trazer essa sua essência, a sua verdade para se expressar sem caixas, que você dissolva essas caixas para ser o pai único, especial, singular, que só você pode ser para o seu filho, só você pode ser para a sua filha. Então, este é o convite. Traga mais este bambu na sua vida, esse espaço para você se expressar com plenitude, com potência, não uma potência determinada do que um homem deveria ser, do que um pai tradicional só pode ser dessa forma, mas uma potência de você em essência, como pai. Então, fica aqui o meu convite, eu vou encerrando a minha partilha para deixar a palavra para o nosso próximo convidado. Eu só vou deixando aqui, deixando o Dr. Marcos aí se preparando para entrar aqui no nosso pequeno palco virtual, com muita gratidão, né, pelo conselho novamente, de estar aqui conosco, organizando, proporcionando esse espaço para a gente trazer aí a vivência das paternidades, né? Fica aqui o meu contato para quem quiser saber mais desse tema, se aprofundar mais neste trabalho, né? Além de mestre de Reiki, eu também trabalho com coaching. E eu vou preparando, então, aqui o o meu colega, né? Dr. Marcos, para trazer aí a perspectiva da psicologia, né? Eu vou convidar o Dr. Marcos, que além, né, de constelador familiar, ele é médico veterinário, né? E também psicanalista clínico. Então, ele traz toda essa sabedoria da medicina, né? E dos campos morfogenéticos, de toda essa visão também energética para contribuir com essa ponte belíssima. Eu só vou colocar o Dr. Marcos aqui na tela e agradecer o Dr. Marcos pela sua presença, por nos compartilhar esse conhecimento e por trazer essa sabedoria tão poderosa que é a constelação familiar, compartilhando com todos aqui presentes. Dr. Marcos Fernandes, o palco virtual, com muita honra, é todo seu. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui presentes. Por favor, vocês me ouvem bem? Ótimo. Em primeiro lugar, muita gratidão a todos os brasileiros, a todos os chineses, a todos os outros povos que aqui estão conosco, nesse dia muito especial, que é o Dia dos Pais, né? Eu cumprimento o Consulado Geral do Brasil em Xangai, agradecendo o convite, o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Xangai, as indicações da Letícia e da Simone Takara. Cumprimento o palestrante que me antecedeu, Gregor Matsuda, fiquei impressionado com a apresentação, né? Parabéns. E cumprimento também a palestrante que virá após a minha fala, que é a Francine Stella, né? Então, é isso. Estamos hoje comemorando o Dia dos Pais, né? Eu me encontro nesse momento na cidade de Mococa, que fica no interior de São Paulo, né? Eu sou daqui dessa cidade, mas eu moro em São Paulo há 29 anos e vim aqui, né, com muita alegria cumprimentar meus pais, né? Meu pai, especialmente, pelo seu dia. Também sou pai do Gabriel. Então, eu sou filho do Ezio e da Ivani, sou pai do Gabriel. E essa é uma experiência incrível, né? As constelações familiares de Bert Hellinger, alemão, psicanalista, idealizador dessa técnica incrível, onde nós tratamos das questões que vivemos na atualidade através do tratamento da ancestralidade. Isso é impressionante como tem uma resposta terapêutica incrível. Eu, particularmente, desconheço uma técnica mais fantástica, que quebra tantos padrões, padrões esses que são necessários quebrar, por conta de acontecimentos que nós tivemos
com os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, etc., né? Então, tudo que nós vivemos hoje tem uma ligação muito forte com o nosso passado. E o Dia dos Pais, eu acho que é um momento de grande reflexão que a gente tem que olhar em direção aos nossos pais e honrá-los. Honrá-los naquelas características, obviamente, que a gente entende que são interessantes para a perpetuação da nossa família, né? E deixar com eles também aquilo que são deles, né? Isso é muito importante também para que a gente possa seguir adiante, né? Com a licença de vocês, eu vou colocar aqui uns slides para que a gente possa ilustrar exatamente o que a gente está falando. Creio que se vocês que vão abrir agora alguns slides, me confirmem, por favor, se vocês estão vendo. Abriu, perfeitamente. Bom, Pais em Harmonia. Eu achei incrível esse evento, porque a gente precisa falar dos pais. Falamos muito da mãe. Eu não conheço a China, gostaria muito de conhecer. Conheço alguns países aqui da América do Sul, conheço um pouco da América do Norte, um pouco da Europa. Mas na nossa sociedade, a mãe é muito valorizada. É valorizada em excesso, em detrimento ao pai. Bert Hellinger, inclusive, cita que há uma certa exclusão dos pais no sistema familiar. Até porque o papel da mãe é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que ele acaba ficando em destaque. Mas para que a pessoa tenha sucesso na vida, sucesso profissional, pessoal, familiar, financeiro, em todos os níveis, a gente precisa se alinhar muito ao nosso pai. A mãe é quem traz o filho para o mundo e o pai é quem leva o filho para o mundo. Essa é uma ideia de Bert Hellinger. Me apresentando, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário de formação, me formei em 1992, portanto, há 29 anos, e num determinado momento da minha vida profissional, eu entendi que eu deveria estudar mais o ser humano, e aí eu fui fazer psicanálise clínica. E após psicanálise clínica, após o curso, eu passei a atender pessoas, me interessei por uma técnica chamada constelação familiar. E nessa técnica, hoje a gente consegue visualizar o tratamento de uma família que é multiespécie. Nós tratamos das pessoas e tratamos dos animais. E, obviamente, quando a gente fala Dia dos Pais, os pais, eu também penso em outras espécies, né? A gente não é a única do planeta, né? A gente tem que olhar também para a quantidade de espécies de animais que tem e também tem essa função do pai e da mãe. Dia dos Pais. O Dia dos Pais é um momento que a gente deveria viver todos os dias, né? Aliás, a gente deveria viver o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Filhos, o Dia dos Amigos, enfim. No entanto, de qualquer forma, essas datas nos chamam à reflexão e a gente olha para elas e, no caso hoje, olhamos para o nosso pai, que nos é tão caro, com certeza. Esse é Bert Hellinger, alemão, psicanalista, teólogo, filósofo, idealizador dessa grande técnica de tratamento de psicoterapia breve. É dele muitas das falas que aqui eu vou dizer e eu atribuo crédito à genialidade desse grande homem, Bert Hellinger. Eu comentei com vocês que nós vamos falar de pai, mas também nós vamos falar de mãe. Por quê? Não tem pai sem mãe e não tem mãe sem pai. Falar de um é falar do outro. Eles se completam, eles se complementam. A vida veio deles e a vida é passada através deles. Quando a gente tem alguma dificuldade de olhar para o nosso pai, por acontecimentos passados, uma dica que Bert dá é que a gente deve olhar para a célula germinativa do pai, para o espermatozoide do pai. É esse que nós temos que agradecer.
E quando a gente tem alguma dificuldade com a mãe, a gente deve olhar para o óvulo da mãe, essa célula germinativa que, unindo, fez com que nós existíssemos hoje. Então, se a gente está vivo hoje, é muita gratidão ao nosso pai e à nossa mãe. É a eles que a gente agradece. Agradecemos também os nossos ancestrais. Entramos em contato com os nossos ancestrais pelo portal dos pais, né? Os pais são a nossa porta, o nosso portal que nos leva à nossa ancestralidade, né? Então, somos como uma ponta de uma flecha, bem a pontinha, né? Atrás da gente tem todo o corpo de uma flecha, que é composta por todas as pessoas que nos antecederam. Somente na mão do pai, a criança... Opa, deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Por isso, o olhar do pai vai para além da amplitude. Enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, limitada não significa pequeno. O pai nos leva para além desses limites, para uma amplitude diferente. A mãe nos traz para o mundo, o pai nos leva para o mundo. O pai nos apresenta o mundo. É através do pai que nós ganhamos o mundo. Isso é muito lindo. E, particularmente, eu trabalho dando aula, atendendo pacientes, e eu vejo o quanto as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ir para o mundo, especialmente nos dias de hoje. Eu comecei dizendo que Bert Hellinger diz que os pais são, na nossa sociedade, e ele era alemão, então ele devia estar se referindo à Alemanha também, à Europa, enfim, ao mundo, não sei, precisava perguntar para ele. Mas, na minha realidade, eu sinto uma exclusão dos pais. Como eu disse, o papel da mãe é tão importante, mas tão importante que a gente esquece do pai. E o pai tem um papel fundamental. Então, eu atendo pessoas inseguras, pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, pessoas que têm dificuldade de sair de casa. Hoje a gente vê muito isso, né? Vê muito essa questão. Eu saí da minha casa aqui, da onde eu estou, em Mococa, interior de São Paulo, com 17 anos. Hoje eu tenho 52 anos e fui ganhar o mundo, né? Como foi importante ter um pai que me levou, que me apresentou, uma força masculina forte. É isso que eu quero dizer. Eu tive esse pai, eu tenho esse pai, né? E é graças a ele que eu fui para o mundo, que eu ganhei o mundo. E eu vejo que as pessoas hoje têm dificuldade de ir para o mundo. Elas têm dificuldade de sair de casa. Elas têm dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de assinar contrato, dificuldade de sair do emprego, buscar uma nova atividade profissional. Essa é uma força masculina, né? Que quando está em nós, deficiente, debilitado, enfraquecido, a gente tem essas dificuldades. Somos 50% pai, 50% mãe. Não tem como fugir disso. É óvulo e espermatozoide. A união forma a nossa vida. Então, gratidão ao pai, gratidão à mãe. A mãe não é mais importante, o pai não é mais importante. Eles vêm juntos, eles chegaram juntos no relacionamento, no casamento. Como eu acho que eu já falei umas 3 vezes o que Bert falava muito. A mãe traz para o mundo. A mãe traz para o mundo, a mãe gera, a mãe gera, a mãe desenvolve a criança, a mãe traz para o mundo, a mãe dá nutrição, né? E depois, um papel importante, ela apresenta o pai. O filho só ama a mãe, o filho só ama o pai quando a mãe autoriza. A mulher, a mãe tem um papel tão importante, mas tão importante, que ela precisa se dar conta que é através dela, é através da autorização dela, entre aspas, né, são palavras, são ideias de Bert Hellinger, não são minhas, que o filho é capaz de amar o pai. Então, quando somos 50% pai, 50% mãe, né? Eu tenho 50% do masculino, que é meu pai, é o lado direito. Eu tenho 50% do feminino, minha mãe, lado esquerdo. Então, na alienação parental, quando a mãe, que está aqui do lado esquerdo, fala mal do pai, a minha mãe está falando mal de metade de mim.
porque metade das minhas células veio do espermatozoide do meu pai. E aí forma um homem enfraquecido. Quando o pai também fala mal da mãe, ele está falando mal de metade de mim, porque eu sou composto por 50% de células do feminino da minha mãe. Então, por isso que a alienação parental é um crime e é uma grande técnica de destruição do ser humano. É a pior coisa que a gente pode fazer com um filho é falar mal da mãe dele ou a mãe dele falar mal do pai dele. Os papéis. Fala da mãe e fala do pai. A mãe carrega no ventre, nos sente. Pensa no papel lindo que é o papel da mãe. Nos sente, nos cresce. Depois, quando nasce, depois do parto, ela nos nutre, ela nos alimenta. É uma extensão. O que a mãe sente, segundo Bert, é uma extensão. O filho é uma extensão dela mesma. E faz de tudo para evitar qualquer dor, né? Por isso que a mãe é tão cautelosa. Por isso, aquele limite em que a mãe atua, né? O espaço mais limitado, ela protege, ela cuida, ela nutre, a mãe dá a vida. Tanto que Bert fala, o sucesso é sempre a cara da mãe. Não pode a mãe assumir o lugar do pai. Infelizmente, isso acontece muito também. Quando a mãe quer ser a tal da mãe, que é ser mãe e ser pai. Não. A mãe é só mãe. E é tudo isso. A função da mãe é tão importante no início, e é mesmo. Quem gesta, quem gera, quem pare, quem nutre. A função da mãe é tão importante que nos esquecemos e excluímos a função do pai. A mãe tem um papel fundamental para apresentar o pai, como eu já disse. Qual que é o papel do pai? Amplia o nosso horizonte. O pai nos dá liberdade, nos dá confiança, nos dá coragem. Reconhece a individualidade do filho e incentiva a sua liberdade, as suas descobertas, o seu crescimento. O pai é o futuro, ele abre os caminhos, como eu disse, da coragem, da liberdade, nos apresenta o mundo e é através da força dele que a gente vai para esse mundo. Representa a vontade de fazer, é a energia ativa, masculina, fazer, se arriscar, errar, perder, ganhar, tudo é o seu pai. O pai é uma autoridade da ordem. Quem tem um masculino forte trabalha muito bem com isso. Alguns filhos, obviamente, não aceitam os pais. E está aí o grave erro deles. O sucesso, aliás, o segredo para o sucesso na vida é só um. Aceitar pai e mãe. Aceitar não é concordar. Aceitar não é se alinhar a tudo que eles pensam, a tudo que eles fizeram, porque eles são de uma outra época. Aceitar é dar um lugar para o pai e para a mãe no coração. Imaginem vocês agora o coração de vocês sendo repleto, metade pela presença do pai. Metade do coração nosso, nós damos para o papai. Metade do coração nosso, a gente dá para a mamãe. Pronto. Agora sim, estamos equilibrados dessas forças, desse magnetismo masculino e feminino, que é o sucesso da nossa vida. E sucesso, eu me refiro à saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, familiar. O que vocês quiserem. Sucesso é tudo isso. Prosperidade é tudo isso. O grande segredo é se alinhar o pai e a mãe. Não confundir nunca o pai com o homem, nem a mãe com a mulher. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Quando a gente não... Por que a gente não dá certo na vida quando não aceita o pai ou a mãe? Porque não aceitar o pai e a mãe é não aceitar a vida. Parafraseando o psicólogo Luiz Antônio Gasparetto, ele diz que quando a gente não aceita a vida não aceita a gente. E Bert Hellinger diz que não aceitar os pais é não aceitar a vida.
Quando a gente aceita eles parcialmente, eu não concordo, não acho que meu pai foi muito legal e tal, a vida nos aceita parcialmente também. Temos dificuldade de olhar para os pais como realmente são. Esperamos até exigimos deles o que eles não têm para dar ou não têm que dar. O pai e a mãe já deram tudo. A gente não precisa de mais nada. 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 Tudo é nossa responsabilidade. A partir do momento que nascemos, é a nossa responsabilidade. Obviamente, precisamos de alguém que nos cuide, né? Que não necessariamente precisa ser pai e mãe. O pai é só o espermatozoide. A mãe é só o óvulo. A união nos faz. Deixemos com os pais o que pertence ao destino deles. Nos emaranhamos, nos desequilibramos, nós temos problemas na nossa vida porque a gente traz para a gente uma coisa que é dos pais. Problemas deles, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas da infância deles. O que é dos pais, o que é nosso, é nosso. Deixemos com os pais o problema que é dos pais, que são dos pais. A concepção é a perfeição, né? Nessa hora que que foi gerada a nossa vida, foi feita a concepção, nossos pais foram brincar de Deus, né? O momento que eles fizeram a gente foi um momento mágico, né? Um momento que eles poderiam ter criado um planeta, uma galáxia. Tal o poder. E criaram a gente. Criaram vocês, criaram a mim. Esse é o momento mais mágico da vida. É quando ela se forma através do encontro do masculino com o feminino. Infelizmente, o pai é um homem e a mãe é uma mulher normal. Para quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. A sensação que tem é que a gente erra sempre, né? Erra com muita frequência, erra todo dia, mas é normal, é assim mesmo. Mas quem erra é o pai, homem, ou a mãe, mulher. O pai que fez a concepção e a mãe, naquele momento que fizeram a união, eles são perfeitos, eles são deuses. Aceitar o pai. Como eu disse para vocês, quando a gente não aceita totalmente o pai, não dá um lugar para o pai no coração, a nossa vida fica capenga. O pai representa o nosso lado direito. Todas as patologias, todos os sintomas que nós temos do lado direito do corpo, seja numa mão, numa perna, num pé, num dedo, numa unha, no ouvido, no olho, todo o lado direito representa o masculino na visão sistêmica. Então, observem vocês, se vocês têm alguma questão, algum sintoma físico no corpo de vocês. Eu tenho um problema no joelho. Que interessante. Que lado que é? Lado direito. Olha para o teu pai. Dá um lugar para o teu pai no coração. Fala com ele. Não, mas ele já faleceu, não importa. Pega uma foto dele e fala com ele. Fala assim, querido papai, eu vejo você. Eu sei que você está aqui. E eu sei que você é muito importante para mim. Muita gratidão pela vida que você me deu. O teu sintoma do lado direito vai melhorar. Se você tem algum sintoma, alguma questão do lado esquerdo do corpo, olha para sua mãe. Mas ela já faleceu. Ninguém sai do sistema pela morte. Não há morte para a visão sistêmica. Olha para tua mãe. Traz uma foto dela e fala, querida mamãe, agora eu vejo você. Eu sinto muito se em algum momento eu não te aceitei. Foi o melhor que eu podia fazer. Mas hoje eu aceito, eu vejo você. Eu te dou um lugar no meu coração. Os sintomas do teu lado esquerdo irão melhorar. Traumas também, acidentes, às vezes você caiu, machucou do lado direito ou esquerdo, tudo representa o masculino e o feminino. O masculino vem do pai, o feminino vem sempre da mãe, obviamente. Quando aceitamos o pai, somos inteiros. E com mais força para caminhar em direção à vida. É isso que a gente quer. Alguém não quer aqui ter uma vida boa, feliz em todos os aspectos?
então é o pai e a mãe a questão. Quem não aceita pai e mãe, não aceita a vida. E a vida não aceita a gente. A gente vai apanhar da vida, viu? Somos inteiros com mais força para caminhar em direção à vida, à prosperidade, à profissão e ao mundo. Se aceitamos os pais com restrições, aceitamos a vida também parcialmente. A filha, nesse ponto, um aspecto importante. Até ela aceitar o masculino do pai, reforça o feminino dela. A filha acessa a força do masculino através do pai, libertando-a e dando força à sua feminilidade. Olha a importância de se olhar para o pai. Obviamente, tanto o menino quanto a menina. A harmonização dessa relação. Eu digo para vocês que tem só 2 caminhos na vida. Ou a gente aceita os pais e tem sucesso, ou a gente não aceita os pais e não tem sucesso. Não tem terceiro. Não há terceira via. Como eu disse, aceitar não é concordar. Aceitar é entender que eles fizeram o melhor para nós. O pai ausente. O pai ausente é aquele não pode dar aquilo que não recebeu. Quando temos um pai ausente, o pai só dá aquilo que ele tem, assim como a mãe. Quando o pai é ausente, ou ainda que ele seja presente fisicamente, mas ele é ausente, ou aquele que é ausente mesmo, que foi embora pela morte, foi embora por algum outro motivo que não importa, sem nenhum tipo de julgamento. Quando falta a energia desse pai, a força do masculino, a criança nasce com essa deficiência de ir para o mundo, de fazer conquistas, né? De pegar essa energia masculina. Quando olho para o meu pai como aquele que me deu a vida, eu me conecto à força dele. E a todo masculino, não do meu pai só, mas de toda a minha ancestralidade. Quando eu me conecto ao meu pai, eu me conecto a todo masculino de todos os meus ancestrais. Olha a força que é isso. Quando eu me conecto com a mãe, eu me conecto com o feminino. Não só dela, através dela, de todos os ancestrais. Olha a força disso. Agora, quando eu me conecto com os dois, é mágico. Façamos um exercício agora. Imaginamos, todos nós, que o nosso pai está atrás da gente agora, com a mão no nosso ombro. E a mãe também atrás, com a mão no nosso ombro. Atrás dos nossos pais, os nossos ancestrais, avós, bisavós e tudo mais que veio antes. Esse é uma dica para todos os momentos que a gente tem alguma dificuldade na vida. E deveria ser uma visualização diária. Toda noite, quando eu lembro, obviamente não são todas as noites, quando eu vou dormir, eu faço essa mentalização. Pai, mãe, ancestrais. Pronto. Eu faço uma ligação atômica, quântica, com toda a minha família ancestral. E isso me dá força. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, ou vou fazer alguma coisa que exige um pouco mais de cuidado, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um atendimento mais importante, vou dar uma aula, uma palestra, eu penso nos meus pais. Isso muda a minha realidade na hora. Essa conexão do filho com o pai dá leveza para seguir adiante com a mãe também. Dicas. Nos colocamos no mundo como nos relacionamos com os nossos pais. A relação que eu tenho com o mundo, com as pessoas, com os meus clientes, com os meus pacientes, com os meus alunos, é a mesma relação que eu tenho com os meus pais. A relação do mundo reflete a relação lá de casa. A nossa primeira conexão, né, de vida é com as mães. Quando a gente nasce, a gente é tocado pela mãe. A gente coloca a boca no seio da mãe para nutrir. A mãe é a vida. O pai, ele vai trazer essa expansão e a permissão para tentar. A proteção da mãe e a permissão do pai
é o que nos garante o fluxo da vida. Nunca confundir. O pai é perfeito, o homem é imperfeito. A mãe é perfeita, a mulher é imperfeita. Exigir dos pais além da vida que deram é se colocar como uma criança. Pessoas que ainda adultas exigem coisas dos pais, elas não saíram da criança ainda. Elas estão no campo da criança. Eu vejo muito isso. A nossa realidade, a nossa sociedade, as pessoas que eu me relaciono em São Paulo, por exemplo, eu vejo muita dificuldade que as pessoas têm de ir para o mundo, de tomar decisões, à força do masculino. E vejo as pessoas inseguras, sem querer sair da sua zona de conforto e exigindo dos pais, ainda que adultos, um apartamento, um carro, carinho, atenção. Está na criança, não cresceu, está na criança. Por fim, eu termino fazendo uma homenagem a todos os pais, independente da espécie ao qual eles pertencem, porque a função do pai ou da mãe, que seja, não é exclusivamente nós. Os pais na natureza de outras espécies, né? E veterinário que sou, não poderia aqui fazer também uma homenagem a todos os animais, porque todos eles têm pai e têm mãe. Todos eles são representados pelo masculino e pelo feminino. E o que eu vejo na biologia, na veterinária, que seja, é que a função paterna é a mesma em qualquer espécie. A função materna é a mesma em qualquer espécie. É lógico que é o meu olhar. E essa é uma opinião minha. Ainda que superficial, fenomenológica, é o que eu vejo. O quanto um pai cachorro faz a função de apresentar o mundo para o cachorrinho. Né? Quão carinhosa é a mãe, quão dedicada ela é para dar vida para esse animal. Então, que a gente possa olhar para os animais que nós convivemos e também aprendemos com eles. Eu não sei como é que está meu tempo, acho que está acabando, mas quero agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês se disponibilizaram aqui para que pudessem me ouvir. Muita gratidão, né, ao Consulado Geral do Brasil em Xangai, ao Conselho dos Cidadãos de Xangai, ao Gregor que fez contato, às pessoas que me indicaram, ao povo chinês, ao povo brasileiro, enfim, a todos do planeta Terra. Gratidão. Gratidão enorme, Dr. Marcos, por nos compartilhar esse conhecimento belíssimo, da constelação familiar, da visão, né, do qual o papel do pai, dessa energia que colabora tanto para essa liberdade, né, para essa coragem, para essa expansão do filho que vem ao mundo na diferentes maneiras, diferentes formas. Muita gratidão, seja bem-vindo aí a nos acompanhar. E a gente vai estar compartilhando também o contato do Dr. Marcos, né, com o grupo da comunidade, que aqui a gente não usa o WhatsApp, Dr. Marcos, a gente usa o WeChat. A gente vai compartilhar os seus contatos profissionais, que o Dr. Marcos, além de constelador, ele também tem formações, né, ele faz a formação para consteladores familiares. Então, gratidão enorme, Dr. Marcos, por trazer aqui esta homenagem. E receba também aí a nossa homenagem. Quanto mais a gente se empodera, né, como pais que somos, mais a gente mostra a potência, a importância, o significado verdadeiro que é esse papel, né, de contribuição na família e para a sociedade, né, no coletivo como um todo. Então, gratidão enorme, seja bem-vindo a continuar aqui com a gente até o final aqui do nosso encontro, como você sentir melhor, dependendo da sua disponibilidade. Gratidão enorme, Dr. Marcos. E a gente vai agora para a nossa próxima palestra, que vem trazer aí o conceito da influência dos pais, né, o biocampo dos pais nos filhos. Então, o que é esse biocampo? O que é esse campus de energia? O que é esse campo energético e como que isso pode influenciar dos pais para com os filhos? E para trazer, então, essa próxima palestra, essa próxima partilha em celebração aos Dias dos Pais, eu vou convidar aqui a terapeuta integrativa, né? Também ela trabalha com diversas técnicas, como Theta Healing,
como healing board, como tarô terapêutico e várias outras formas de auxiliar as pessoas a enxergarem essa realidade não apenas do ser físico, mas sim do ser energético que todos nós somos. E é com muita honra que eu convido aqui ao nosso palco virtual do Paz em Harmonia, que também é minha esposa e mãe da Chiara, Francine Stella. Seja muito bem-vinda aqui para compartilhar a próxima palestra. Oh, muito obrigada, Gregor. Bom, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço de coração ao Conselho, né, de Brasileiros, Cidadãos Brasileiros aqui em Xangai. Eles fazem um trabalho maravilhoso para a comunidade. É um pouquinho da gente estar fora do Brasil, estar fora de casa, poder ter um pouquinho da nossa casa aqui, né? A gente sempre recorre à comunidade. E eu gostaria de agradecer ao Gregor pela palestra, felicitá-lo, né? Feliz Dia dos Pais. Também ao Dr. Marcos, adoro constelação, já passei por várias, recomendo bastante, trabalho sempre muito próximo com princípios da constelação. E Feliz Dia dos Pais também ao Dr. Marcos e a todos os pais que estão aqui e a todos os pais, né, de vocês, que todos vocês têm. Seja ele, né, carregando qualquer rótulo que ele tenha se dado, que vocês tenham dado a ele, que a sociedade tenha lá, mas enfim, que é pai e que merece essas felicitações, como disse o Dr. Marcos, todos os dias, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação que eu separei para vocês para falar hoje, rapidamente, e eu vou falar sobre um aspecto, né, do qual eu trabalho, que é o aspecto energético, né? Então, eu sei que existem muitas e muitas formas de se compreender, de se olhar, né, para o que é energia. E nesse caso, né, falando aqui do biocampo, poderia estar falando do campo energético, poderia estar falando da energia, do campo áurico, da aura, né, que todos nós temos. Porque, como o Gregor mesmo colocou, né, a terapia integrativa, ela não olha somente para o corpo físico, né? É uma combinação de todos os corpos, todos os níveis que todos nós, como indivíduos, temos. Além do físico, nós temos o emocional, o espiritual, o mental, e entre várias outras camadas de corpos astrais, né, que muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente não tem o conhecimento. Só me apresentando, né, para quem não me conhece, o Gregor já falou um pouquinho, mas eu trabalho, né, com essas terapias integrativas. Dentre as ferramentas que eu ofereço, Theta Healing, meditação, Healing Board, que são os princípios de radiestesia para a gente checar como é que está a energia do corpo físico, emocional, mental, entre outros corpos energéticos de cada pessoa, e qualquer problemática a gente consegue ter assim um diagnóstico mais energético, né, e sair da sessão com recomendações, seja cores, frases vibracionais, alimentos, enfim, é sempre um convite para que a pessoa possa olhar diferente aquela sua problemática, para a partir daí ela entender o que está por trás disso tudo e fazer as devidas curas, né? Porque eu acredito de verdade que se tem alguma coisa em comum que nós estamos todos aqui, e por um breve momento, né? Porque daqui um dia todos nós voltaremos para casa, é o nosso propósito de evoluir. Então, quando a gente olha para dentro, a gente busca o autoconhecimento, a gente sempre traz essas possibilidades, né? Da gente fazer transformações internas. E aí, melhores, né, para a nossa vida. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma frase, né, que eu acho bastante interessante e que eu parto do princípio sempre de que tudo é energia. Todas as pessoas, todos os objetos, todos os animais, plantas, tudo é energia. E, portanto, tudo tem uma frequência vibracional. Tudo tem um padrão vibratório. E conforme aquilo que a gente pensa, a gente alimenta, a gente sente, a gente bebe, toma, come, tudo aquilo faz parte, né, influencia na nossa vibração. Então, muitas vezes a gente não acha que a gente é responsável pela nossa realidade. A gente culpa terceiros o tempo todo, terceiriza várias coisas e responsabiliza, né, a sociedade pelas coisas que a gente passa, mas a gente esquece
né, de que todos nós somos energia, e como seres energéticos que somos, nós temos uma responsabilidade tremenda da realidade que a gente constrói à nossa volta. E como é que, falando disso tudo, né, como é que isso encaixa no nosso assunto de paz em transformação, paz em harmonia, que é hoje, né? Bom, primeiro, a gente esquece que a gente é energia, né? E às vezes no papel de pai e de mãe, ou até mesmo de filho e filha, a gente esquece que somos todos energia. E aí a gente acaba embolando as coisas. Às vezes a gente se fixa numas ideias, numas crenças, e aí a gente esquece de colocar um olhar mais distante e analisar o que de verdade são esses sentimentos, essas emoções, que frequência que nós estamos vibrando e que tipo de realidade nós estamos criando, né? Então, aí, para a gente falar um pouquinho dessa conexão, né, dos pais com os filhos, começar a falar um pouquinho da gravidez. O que é essa gravidez, né? Como é que ela acontece? Do ponto de vista energético, como que funciona? Bom, todo mundo sabe, né, as mulheres principalmente, que quando elas engravidam, elas sentem um turbilhão de coisas. Assim. É uma sensação. A sensibilidade, ela é bastante aflorada, né, durante a gravidez. Os hormônios, eles estão a 1000 e, portanto, a gente oscila bastante quando estamos gestacionando, né? Mas também temos, além de, o que é comum, medo, ansiedade, traumas, preocupações, tudo mais, nós também temos como grávidas, né, mulheres grávidas, momentos de fortalecimento, de poder, né? de até mesmo, às vezes, de sonhos, de pensamentos, de coisas que a gente nunca havia pensado antes na vida, mas aquela gestação trouxe certas memórias ou trouxe certas vontades ou desejos de realizar as coisas, né? E quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a perceber que a energia da mulher durante a gestação muda bastante. E se a gente pudesse fotografar uma imagem dessa gravidez, seria aqui, né, à nossa direita. Como vocês podem olhar aqui, tem o campo áurico, né, que está em volta da grávida, da gestante, e quando ela tem a intenção de engravidar, um fio energético já é assim, jogado para o universo e se conecta com aquela alma que está querendo vir, que obviamente consolidada, né, com muita permissão do divino, dessa energia maior que rege tudo e todos, com muita permissão, né, com todo amparo dessa energia maior, eles dão um match, né? Eles se encaixam, né, se combinam, e aí surgem esses laços com a mãe e o filho. Algumas teorias, né, dizem que o bebê vem porque ela escolhe a mãe. Porém, quanto mais planejada essa gravidez o quanto mais a mulher tem consciência, mais ela pode fazer um vínculo e uma abertura desse bebê também estar e escolher o pai, né? Então, assim, é uma abertura da mãe, obviamente, mas já existe uma conexão dessa alma com o pai também. Então, os bebês que eles vêm, né, para esse mundo, eles já sabem quem é a mãe e o pai. Obviamente, isso não nos esquiva da responsabilidade, né, de cuidar bem deles, de sermos maduros, né? Não dá para a gente viver dizendo, mas meu filho que me escolheu mesmo, então, né, por que eu vou melhorar? Não é essa a ideia, né? Mas a ideia é entender que existe uma missão coletiva e uma conexão já pré-existente antes mesmo do nascimento, né? E aí, uma coisa que eu acho legal lembrar é que toda vez que o bebê pensa, toda vez que a gente pensa, né, em aborto, ou que a gente pensa, seja um aborto natural, ou aborto espontâneo, ou aborto, né, intencionado, é legal lembrar que, da mesma forma que a mãe decide manter uma vida no ventre, né, o bebê ele também tem o livre-arbítrio de decidir ao longo, né, da sua gestação se ele vem ou não, ou se ele termina ou não. É parte dessa missão da alma. E quando a gente olha para essa perspectiva, a gente tira bastante aquele peso de
de culpa, de achar que o meu bebê não me queria, de que eu não estou preparada, de que eu não... É claro que existem, né, outras formas da gente analisar mais profundamente, que cada caso é um caso, e que o nosso inconsciente, muitas vezes, dita a realidade, né, senão o tempo todo, para ser sincera. Mas saber que também existe essa missão na alma de um bebê. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, mas às vezes o bebê ele se vai mesmo dentro, né, do ventre, porque ele cumpriu a missão dele ali, tá? Então eu só queria deixar esse recado. E aí, né, como o Gregor colocou e como o Dr. Marcos também colocou, a energia da ancestralidade durante a gravidez e para o nascimento, né, de um ser aqui nesse planeta Terra, ele traz toda a energia dos antepassados, né? Então, não tem como a gente ignorar toda a origem, né? Todas as pessoas que vieram antes de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui agora. E quando a gente lembra disso, né, principalmente dos nossos pais, e aí dos pais dos nossos pais, e todos os nossos ancestralidade, a gente passa a nos aceitar muito mais e a perceber que nós não estamos sozinhos nessa jornada. E que o tempo todo a gente tem um pai e uma mãe atrás nos apoiando, né? E que eles nos deram a vida. E que antes deles vieram outros, que todos eles, né? Para tornar o nosso caminho aqui agora mais fácil, mais prazeroso. E do outro lado, é como se eles olhassem para nós aqui e vissem na gente a esperança por uma família melhor, a esperança por um mundo melhor. Ainda que a gente escolha, decida fazer as coisas totalmente distintas, mas quando a gente honra o nosso passado, né, toda a nossa ancestralidade, a gente se centra e se conecta mais com o nosso ser do aqui e agora, né, com a nossa missão de alma. E aí existem diversas vertentes que estuda energia, que estuda os antepassados, que estuda a ancestralidade. Eu não vou aqui colocar sobre elas, né, todas, mas eu acho que vale a gente colocar que toda vez, né, quando a gente tem um bebê para vir, é muito importante que esse pai e essa mãe, ainda que mentalmente ou talvez na ponta da língua o discurso não queria ter este filho, né? Que ainda que seja assim, que eles possam ter mais consciência do que nisso acarreta ou não acarreta. E aí, quando a gente, tudo aquilo na vida que a gente passa a ter mais consciência, a gente é capaz de fazer transformações, de melhores escolhas, né? E aí existe um estudo da neurociência, a metafísica, os biólogos, toda a ciência moderna, né, cada vez vem mais fazendo essa integração com essas terapias energéticas, capazes de entender, de provar, né, de modo científico, como é que funciona essas energias. E o que a gente comprova, né, que a gente tem visto mais? O que é essa epigenética? Que a genética, o DNA que se passa, né, dos pais para os filhos e assim em diante, ela não é determinista como nós achávamos antigamente. Ah, porque meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, meu avô teve diabetes, óbvio que eu vou ter diabetes, né? E aí passou a se comprovar de que o que pesa mais é muito mais, vamos dizer assim, o ambiente em que eu estou, ou até mesmo a minha crença, ou como eu penso com relação à diabetes, do que por si só a genética. E daí a epigenética, a importância da gente entender como o nosso meio nos influencia. Então, agora, imagina você com mais consciência de tudo que é energia, cuidando de um filho que está para vir no ventre da sua esposa, né, ou no seu próprio ventre, ou o seu filho pequeno que está crescendo em casa, ou seja, ele adolescente, ou já um filho maduro, que seja. Mas o quanto essa energia toda não nos conecta, né? E nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde para a gente fazer mudanças na nossa vida. E aí, o que é bem legal, se a gente pudesse tirar uma foto dessa mãe grávida, a gente conseguiria ver o campo energético dessa mulher envolvendo esse bebê que está para vir, né?
E quando a mãe faz essa conexão com o pai, e principalmente, né, apresentando esse é o papai, aqui é o papai, aqui é o pai, essa criança dentro do ventre, ela já identifica e ela vai sentindo a energia do pai. E aí, quando ela vem para esse mundo, ela já sente a energia familiar, né? Por isso que é tão importante conversar com bebês dentro do ventre. E aí, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente pode fazer melhores escolhas. E aí, então, evitar certos, digamos, inconvenientes ao longo da vida. Por exemplo, traumas intrauterinos, né, memórias ou associações negativas com relação a certo fato e até mesmo o relacionamento com o pai. Porque se a mãe ali no ventre, ela já está, como o Dr. Marcos bem já disse, né, na palestra anterior, se o tempo todo ela já está assim, ai, lá vem seu pai, né? Lá vem meu pai, lá vem ele, lá vem... A criança, ela conecta o sentimento da mãe e a energia da mãe com aquela pessoa. Então, quer dizer, não é saudável, né? Uma mãe está com o pai se aproximando e ela está ali colocando todo aquele peso, toda aquela negatividade, todo aquele julgamento em cima daquele filho, né? E como o Dr. Marcos bem colocou, aquele filho é o quê? É 50% do pai. Então, assim, não tem como aquela criança também não se sentir mal, né? Rejeitada. E às vezes, muitas vezes ela cresce como um certo período, com rejeição a esse pai, né? Por precisar tomar um partido, né? Digamos assim. Ou muitas vezes ela rejeita sem saber a mãe, né? Porque a mãe também rejeitou ela, 50% que ela é, né? Colocando como o Dr. Marcos colocou. E, bom, e aí é legal falar um pouquinho desse acordo da alma do bebê. Então, como eu falei, antes mesmo, né, desse bebê vir para o mundo, ele tem um acordo. Como todos nós temos um acordo de alma. Ninguém veio aqui para que não esteja conectado com algo maior, né? Todos nós somos partes desse divino, desse criador, dessa fonte da luz, dessa energia maior que rege tudo e todos. E quando a gente entende que esse bebê também tem um acordo dele, a gente passa a respeitar certas coisas. E no papel de mãe e pai, a gente pode sempre apoiá-lo. E ao longo da sua jornada, ajustar certos acordos, porque numa função de bebê, ele não tem um acordo só, né, só dele, que não envolva os pais. E os pais também não têm acordo que não envolva os filhos. Existe, sim, né, propósitos incomuns. E que isso, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente traz a consciência, mais a gente pode, muitas vezes, entender algum problema que a gente está passando e que não soluciona, alguma coisa que a gente parece que, nossa, mas como assim? Ele é meu pai, mas a vida inteira, desde que eu nasci, eu não sinto nada por ele, né? Pelo contrário, o que eu sinto é repulsa, eu sinto ódio, eu sinto... E aí a gente começa a trabalhar, da onde que vem isso, né? Porque, de verdade, né, a missão do filho, ele não vem odiar o pai, né? Nenhum filho vem com essa missão. A gente é que acaba, muitas vezes, julgando e entendendo, né, distorcendo a realidade e distanciando do nosso propósito de alma. E quando a gente se distancia do nosso propósito de alma, a gente se permite distanciar dos nossos pais, ou julgá-los a ponto de não aceitá-los, de não compreender, né, o seu próprio papel como filho perante os pais. Bom, e aí, o que eu acho muito bacana também lembrar que, né, talvez tenha mães grávidas aqui, que é muito importante a mãe grávida, ela pensar que tipo de parto ela quer e o tipo de papel, né, que ela quer que o pai tenha. Porque quando essa grávida dá um espaço para que o pai participe do parto e para que o pai seja aquele companheiro que ela já está abrindo energeticamente as possibilidades, jogando para o universo a intenção, e que no momento certo aquilo pode vir, né, a se tornar realidade. Então, tem muitas mulheres que muitas vezes querem muito, por exemplo, um parto natural, mas talvez ela não tenha trazido tanta consciência para o preparo disso.
E aí, por causa de algumas coisinhas que pedem para ser olhadas, que não foram vistas, o parto natural acaba não acontecendo, né? E ela acaba tendo a cesárea. E muitas vezes a cesárea é o que ela precisava, né? Mas quando a gente tem expectativa das coisas tão, né, acirradas, tão rígidas, como o Gregor colocou, né, como um carvalho, muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque a gente não deixa aquele vazio, né, aquele universo trazer o melhor. A gente acaba enrijecendo e achando que só aquela maneira é o que serve, que é o que é bom, ou que é o que presta. E a gente acaba, né, enrijecendo e não dando espaço para que o melhor aconteça. E quando a gente olha para essa sabedoria da vida, né, não tem como dar errado. O melhor sempre acontece, né? Então é olhar para essa cesárea como um recurso e como algo que está a seu favor. Não algo que vai tirar a sua autonomia, não é algo que vai ser ruim se acontecer, vai ser nananana. Mas, por outro lado, também fazer o exercício, né, da mulher grávida do que ela quer, né? E o que poderia estar bloqueando esse desejo de se tornar real, né? Então, vamos lá. E aí, o campo energético, olha aqui as imagens que eu trouxe do pai participativo aqui, né? Do pai, do companheiro, às vezes, muitas vezes da companheira. Como esse é muito importante, porque o campo energético da mulher que gestaciona é como se ele tivesse, assim, um cone totalmente aberto, assim, recebendo, né, de todo o universo as forças, né, e que vem de cima e também que vem em combinação com as forças energéticas da natureza, que vem de baixo. Então, ele é um movimento muito forte, assim, de conexão do que está no céu e do que está na terra, do que está no céu e é essa cocriação, ter um filho, né? Cocriação dos pais com o divino, né? E aí a energia dessa mãe tá tão sensível, né? Ela tá tão sensibilizada em todos os seus níveis, tanto físico, emocional, mental, energético, em todas as suas camadas, e que ela passa por transes, e ela sente a contração, né? O que é a contração que vem em blocos, né? São as ondas de criação, que já é algo, um fenômeno estudado, né? Na física. E é como se, assim, tivessem ondas de criação, e toda vez que está para vir, né? Aquela criação, aquele ser, que vem aquela força para se concretizar, para ele vir ao mundo, para aquele bebê vir ao mundo. E também não é à toa que as pessoas dizem, né? A mudança da lua. Não sei se vocês já escutaram isso, mas no Brasil é muito comum dizer, né? Mudança da lua, ou à noite, vai nascer, vai nascer. Mas se a gente para pensar, existe sim uma influência, né? Planetária por trás. Existe influência da energia dos planetas. Existe sim uma influência de tudo, porque nada que existe aqui que não seja energia. Então, o tempo todo a gente está sendo influenciado por tudo quanto é energia. Bom, daí é muito importante que se eleve as vibrações, né, durante o parto e que a mulher esteja consciente de que ela ali é quem está no comando. E quando ela tem o suporte de um pai presente, né, ou até de uma companheira, que ela saiba que ela que ela não está sozinha nessa, né? Então, com certeza, a partir daí ela se torna uma mulher mais forte, mais preparada, mais apoiada. E só para ilustrar, diferentes estudos trazem diferentes formas de explicar, de estudar, de trabalhar com essa energia. A gente tem aqui, ó, os diferentes chakras, né? Os diferentes chakras no corpo, como ele poderia ser visto, né? Aqui a gente tem o campo áurico, com as suas diversas camadas da aura, que todos nós temos. E aqui são os pontos, né? Os circuitos, a direção, os fluxos de energia, fluxos energéticos que os nossos corpos têm, né? Que todos nós temos, que é muito utilizado na medicina tradicional chinesa, né? Que são os meridianos. Então, são só formas de dizer que existem muitos estudos, né? Juntamente com a biologia, psicologia, neurociência, física quântica, e que estudam e mapeiam essa energia
como impacta na nossa vida, no nosso corpo físico. E aqui foi só para ilustrar um pouquinho, né, de como isso é estudado e como isso pode ser visto, medido e trabalhado. E aqui o campo energético da família. Então, uma família em harmonia, a gente vê, ó, que a mãe tem a aura dela completa, o pai está com a aura completa, o filho tem uma aura completa, e o campo áurico da família é um outro lugar seguro, né? Da mesma forma, a gente vê nessa outra imagem aqui amarela, e os pontos dos chakras, né, ligando aos chakras da criança. E aqui também, né, tem o pet, como se fosse um filho, né? O campo áurico também do pet está dentro do campo áurico do tutor, né? No caso aqui dessa mulher. E aí o campo energético da criança, quando ela é exposta a momentos de raiva, por exemplo, ou de brigas, ou mesmo, né, de palavrões com aquela intenção, com aquela intensidade, o campo áurico da criança, ele fica desprotegido, né? E aparecem manchas nesse campo áurico, podendo ser manchas geralmente de cores fortes, por exemplo, vermelho, poderia ser um terra, um preto. E aqui está ilustrando só, né, no caso, uma mãe, mas poderia ser uma cuidadora e, com certeza, o pai, né? Então, você imagina toda vez, né, que você se descontrola e que perde a cabeça e desconta no filho, quanto energeticamente ele não é impactado, né? Essa é só uma ilustração. E aqui também para ilustrar o quanto que meditação ajuda a gente a ter esse equilíbrio individual. Então, se a gente comparar essa aura com a imagem anterior, ó, ela está mais forte, mais definida e mais clara. E quando a gente faz meditação em grupos, e principalmente pelo planeta Terra, a gente desenvolve, fortalece esses fios entre nós, conectando um com o outro e tornando a vibração mais forte. Por isso que e aí pode ter diversas palavras, gente. Pode falar que é meditação, pode falar que é oração, pode falar que é reza, pode falar que é o que quer que seja, mas tudo aquilo que tem uma boa intenção e principalmente feita em grupo, ela é fortalecida, né? Isso a gente tem esses estudos comprovando. E quando a gente olha para uma criança, né? Eu coloquei aqui essa frase porque eu acho que é um lembrete diário o tempo todo para mim, né? Que tem uma criança em casa, é como se eu tivesse um espelho energético na minha frente o tempo todo, mostrando qual a frequência que eu estou vibrando. Eu olho para essa criança e aí eu já sei qual a frequência que eu estou vibrando, né? E muitas vezes a gente, como mãe, a gente fala, mas poxa, filha, qual que é o seu problema? Né? Na verdade, a gente vira, poxa, qual que é o meu problema? Porque a criança, principalmente pequena, ela só reflete, né? Então, e aí, só para dar uma pequena introdução também no campo energético dessa criança e como que na metafísica essa criança responde ao meio ambiente, né? Ao ambiente que ela vive, ao ambiente do lar, da casa, ao campo energético dos pais, dos cuidadores. E aqui eu digo que sempre crianças até 4, 5, 6 anos, né? Antigamente a gente dizia 7 anos, mas com a evolução da humanidade, né, as crianças estão cada vez mais espertas, nós estamos evoluindo, graças a Deus, né? Até essa idade, que é quando a criança ela ainda não tem uma percepção da realidade, ela não tem o seu próprio julgamento, né? Ela está totalmente agindo inconscientemente, absorvendo e reagindo tudo aquilo, né, que ela percebe. E quando a gente olha para a metafísica, só para dar uma pincelada, né, para a gente trazer a consciência, a gente olha um pouquinho como que essa criança ela está no ambiente. Se ela está com febre, talvez ela esteja respondendo, né, ao ambiente da vibração de raiva. Então, de onde vem essa raiva? Quem que está escondendo essa raiva? Quem está com tanta frustração, com tanta ira, com tanto ódio que não colocou para fora, né? O que não conseguiu expressar? Será que é o pai que anda nervoso, raivoso? Será que é a mãe? E essa criança, ela responde a isso. Alergias na pele, né? Diria irritabilidade. E muitas vezes, irritabilidade com aquela pessoa próxima. Claro que dependendo do lugar
né, da alergia, a gente poderia conectar com uma emoção, com uma vibração, com algum tipo de desequilíbrio no ambiente. Mas, no geral, seria a irritabilidade. Cárie dental, né? Eu costumo dizer que os dentes, eles têm muito a ver com ancestralidade. Se a gente tem muito problema com o dente, a gente tem algumas pendências, né? É um bom exercício de olhar para essa ancestralidade. E a cárie dental, especificamente, né? Muitas vezes, quando os pais, o ambiente está passando por momentos de muitas incertezas, indecisões, tá aquele negócio tenso, que parece que precisa decidir, mas eu não consigo decidir, né? A criança reflete aquilo como as cáries dentais, né? Dor de garganta tem a ver com a expressão, né? O chakra faríngeo, laríngeo, ele diz sobre os sentimentos. E quando a gente não tem o discernimento de conseguir expressar aquilo que a gente sente, a gente tem dor de garganta. E a criança, quando ela sente a dor de garganta, ela só está respondendo, refletindo no ambiente que ela está exposto. Então, o que é que esse pai, essa mãe, o cuidador, ou quem esteja ali, né, no campo energético dessa criança, está reprimindo e que a criança está dizendo, olha, tem algo que precisa ser expressado, né, mostrado, entendido, aceitado. Fratura. Muita gente, né, me chega e fala, nossa, mas meu filho, assim, ele quebra alguma coisa todo ano, né, ou todo semestre, quebra isso, quebra aquilo, fratura, trinca. O que ele quer dizer, né? Ele está exposto num ambiente em que talvez existe muito a crença na agressividade, sabe? De que é preciso ser bruto, é preciso agir com violência física para que eu consiga algo. E essa criança, ela absorve isso, e a forma dela reagir é ela acabar fraturando a perna, o tornozelo, o braço, né? E aí tem outras também, outras doenças, desequilíbrios, por exemplo, a diarreia ou a constipação, que tem a ver com como que se absorve, né, o ambiente, como que a pessoa consegue, como que a criança, nesse caso, como que o ambiente, né, no caso, o campo energético dos pais ou do cuidador, como que eles estão respondendo a essa experiência do ambiente. Então, geralmente, a diarreia está conectada com passou uma experiência importante, mas não tiveram tempo de absorver, de entender, ou de usufruir, ou de, sabe assim, parece que não se deu a permissão ou do tempo devido, a energia devida de estar ali aproveitando, e aí acaba assim, liberando, parece que liberou, né, é a diarreia. E a constipação, por outro lado, passou por várias experiências, né, e não conseguiu digerir, não conseguiu absorver, não conseguiu selecionar, né, o papel do intestino, selecionar o joio do trigo, o que é bom, o que é ruim. E aí ficou segurando muito aquilo. Mesmo o apego ao passado, a constipação acaba se manifestando. Lembrando que a criança é sempre uma resposta, né, do ambiente que ela vive. E aí, só para lembrar que como tudo é energia, existem muitas formas da gente equilibrar o nosso ambiente. E quando a gente faz uso consciente desses recursos, a gente potencializa. Tudo aquilo, né, que a gente faz com intenção passa a vibrar naquela frequência e, portanto, passa a criar, construir, materializar a nossa realidade. Palavras, cores, plantas. Acho que muita gente faz uso de óleos essenciais. Eles são maravilhosos, principalmente quando a gente tem essa consciência, né, de honrar a natureza, que nos traz tantas coisas naturalmente para equilibrar o ser material que nós estamos, né? E o recurso das plantas, usado com sabedoria, ele é muito curativo, né? Equilibra o nosso lar, equilibra todos os nossos corpos, seja, de novo, físico, emocional, mental, espiritual, qualquer nível do corpo astral. Gestos também têm a sua vibração. Até que tem os mudras, né? Que são os gestos feitos com as mãos no yoga. E assim, às vezes a gente não fala, às vezes a gente não expressa, mas a gente faz algum gesto. E esse gesto também é capaz de ferir o campo áurico, o biocampo, ou essa energia de uma criança. Então, quando a gente tem um pai e uma mãe
que tem consciência, né, dessas mínimas coisas e que ao longo do seu dia a dia vai promovendo mudanças, tentando melhorar isso, a criança ela vai respondendo positivamente. E eu posso dizer que eu e o Gregor, a gente, assim, experiencia bastante isso em casa, né? A gente conhece bastante coisa, mas muitas vezes, obviamente, somos todos humanos, estamos aprendendo. Às vezes a gente não consegue aplicar tudo, mas quando a gente leva consciência, conversa, reajusta certas coisas, a gente já olha na nossa filhinha a resposta, né, de tudo isso que a gente faz. Então, é muito importante ter, né, esse hábito de orações ou de meditação, de preces, né, não importa o nome, que principalmente que tem essa vibração de gratidão. A vibração de gratidão, rapidamente, automaticamente, ela eleva o padrão vibratório do ambiente. Então, se a gente tem um pai e uma mãe que pouco agradece, né, reconhece a simplicidade das coisas na vida e está sempre reclamando, por exemplo, reclamando, como que essa criança, né, ela vive? Como que é essa energia que ela vai desenvolvendo, né? Como é que é esse campo áurico dessa criança? Certamente ele é totalmente abalado, né? Esse campo, essa energia da criança não é saudável. E a gente também pode elevar a vibração com músicas e estando mais com contato com a natureza. Bom, assim eu encerro a minha apresentação, né, colocando aqui para vocês todos, papais e também mamães que estão aqui, e que toda vez que a gente assume essa responsabilidade, né, da energia, da frequência que a gente está vibrando, a gente, para os nossos filhos, até mesmo para os nossos pets, a gente é capaz de proporcionar um melhor ambiente para eles, né? Ou não. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência, tá? Eu me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida, para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Gratidão enorme a cada um de vocês aí que está nos assistindo. E eu vou deixar agora o Gregory encerrar aqui o evento de hoje. Muito obrigada e espero vê-los numa próxima. Gratidão, Francine, por nos trazer aí a visão da influência do biocampo nos filhos, né? Trazendo esse conceito que pode, uma perspectiva de olhar, né, as relações energéticas entre pais e filhos. E a gente está aqui nesse momento, nos aproximando, né, desses minutos que a gente tem juntos, finalizando aí os Pais em Harmonia, para que a gente possa trazer essa harmonia dentro de cada pai, também das mamães que estão aí nos acompanhando, também dos filhos que estão aí nos acompanhando nesse momento. Vou convidá-los para a gente fazer uma mentalização dentro da meditação Mindfulness, né, que é a meditação comprovada aí com diversos estudos científicos, que nos auxilia a tranquilizar o nosso sistema, né, simpático, que é aquele que ativa o estresse, né, de quando a gente está ali na ação. Também diminui essa meditação a nossa amígdala cerebral, que é aquela parte do nosso cérebro reptiliano, que nos coloca na defensiva, que nos coloca de forma reativa. E com essa meditação, com esses alguns poucos minutos da meditação Mindfulness, a gente começa a acessar essa região do nosso pré-córtex frontal, que nos possibilita essa parte mais criadora que todos nós temos, para que a gente possa, desses ensinamentos que a gente recebeu, nos abrimos aqui a receber hoje, a gente possa colocar isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá, vou convidar vocês para, nesse momento, só alguns minutinhos que a gente vai passar juntos. Se você está fazendo alguma outra coisa, eu peço que você, se possível, disponibilize esse tempo para si mesmo. Então, sente numa posição ereta, né? Essa posição que te dignifica como pai, hoje no seu dia de Dia dos Pais. Eu peço para que você faça, a gente vai fazer respirações profundas, agora inspirando, a gente vai expandindo aqui o abdômen, então é a nossa inspiração diafragmática, e expirando, a gente vai contrair levemente essa região aqui do abdômen, e mais uma vez inspirando,
O abdômen vai expandindo, expirando. O abdômen se contrai. Se você não fez até o momento, pode ir fechando os olhos por alguns minutos. Inspirando, o abdômen se expande. Expirando, ele se contrai. E agora vai seguindo, com o mesmo tempo que você faz a inspiração, você vai utilizar para fazer a expiração. E agora no seu ritmo, só utilizando como guia, inspirando, e no mesmo período eu vou utilizar para fazer a expiração. E cada expiração você vai relaxando mais. E agora eu vou pedindo para que você vá seguindo o seu próprio ritmo, de inspirar profundamente, sente a expansão no seu abdômen, expirando, relaxando. E agora a gente vai fazer o body scanning, que é visualizar, começando lá no topo da cabeça, colocando atenção no topo da sua cabeça, enquanto você segue inspirando profundamente e expirando. E esse ponto de atenção focal vai descendo do topo da cabeça, vai passando pela sua testa, por atrás da sua cabeça, vai passando pelos seus olhos, enquanto você se lembra de seguir inspirando profundamente, expirando, e a sua atenção vai escaneando o seu corpo, seguindo para o seu nariz, para a sua face, pelas suas orelhas, pela sua boca, e você vai se lembrando no seu ritmo de inspirar profundamente e expirar. A sua atenção agora, neste momento, passa pelo seu pescoço, pela sua garganta, pela sua nuca, e vai descendo em direção aos ombros, ombro direito, ombro esquerdo, região do seu peito, passando pelos seus pulmões, passando pelo seu coração. Enquanto você inspira profundamente e expira, passando pela região do seu plexo solar, pelo seu estômago, pelas costas, pela sua lombar e nos órgãos internos, pelo seu intestino grosso, intestino delgado, pelos seus quadris, enquanto você se lembra de inspirar profundamente no seu ritmo, expirar, e a sua atenção segue pelo seu períneo, pelos seus órgãos sexuais. Se você é um pai, você honra o homem que você veio ao mundo. Se você está fazendo, nos acompanhando as mulheres, você honra a mulher do seu nascimento neste mundo. E vai seguindo pela sua perna direita, pela sua perna esquerda, pelas coxas, atrás das coxas, pelo seu joelho direito, pelo seu joelho esquerdo, enquanto você inspira profundamente, expira pelas suas canelas, panturrilhas, em direção aos seus tornozelos, em direção aos seus pés, solas dos pés, calcanhares, dedos dos pés. Você escaneou lá no topo da sua cabeça, você foi descendo cada pedacinho do seu corpo até chegar à sola dos seus pés. Vamos agora inspirando profundamente, juntos, inspirando, expirando. E mais uma vez, inspirando profundamente, expirando. E uma última vez juntos, inspirando profundamente, expirando. Vai abrindo os olhos com tranquilidade, vai voltando.
Esses foram exatamente 5 minutos que nós fizemos aqui esse exercício juntos. Eu falei a última respiração, é claro que você vai seguir respirando, mas é o convite para que você possa trazer essa prática de respirar conscientemente, para que você encontre essa harmonia interna, para que você possa dissipar, emanar, compartilhar essa harmonia interna para quem estiver aí à sua volta, os seus filhos, no núcleo familiar, para a sua esposa, para o seu esposo, todos que estão aqui acompanhando. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo Conselho de Brasileiros, de Cidadãos Brasileiros, aqui em Xangai, né, pelo Consulado Geral do Brasil, né, em Xangai, por toda a comunidade brasileira que mora aqui na China, que nos acompanha, e também aqueles que estão nos acompanhando em diversas localidades. Agradecer mais uma vez pelo conteúdo riquíssimo aí do Dr. Marcos, falando, nos trazendo essa potência da constelação, pelo conteúdo riquíssimo também da Francine, da influência do biocampo, que nós estamos muito além desse corpo físico, que a gente se expressa por esse ser energético que todos nós somos, independente da sua religião, independente da sua crença, que nós podemos, sentimos que existe algo muito maior do que a mera presença física, existe essa troca, como a gente está fazendo aqui agora. Gratidão a todos os pais, um feliz Dia dos Pais, com muito grato por eu ser um pai nesta vida e pelo pai que você é neste momento. Obrigado por se trazer aqui. A sua presença potencializa esse trabalho, que você possa levar isso adiante através não só do pai presente, mas do estado de presença do ser pai. Gratidão enorme e até a próxima. Muito obrigado a todos.